Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu me chamo Felipe Crômicos Barros Correia, sou aluno do doutorado em História Social e da Cultura pela da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, mestre pela mesma instituição e licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. O texto que eu trago para discussão é Eugenia e Expansão do Ensino Público Brasileiro, texto que eu produzi a partir da minha pesquisa de doutorado, sobre a cultura escolar em duas escolas do Rio de Janeiro, uma escola periférica, uma escola central. E nesse texto, que eu intitulo A Eugenia e a Expansão do Ensino Público Brasileiro, eu tenho como base duas produções, que são não só o livro A Diploma de Brancura, de Jerry Dávila, Política Social e Racial no Brasil, de 1917 a 1945, e o livro Mulheres Afro-Atlânticas e Ensino de História, organizado pela professora Yamara Viana e Valéria Costa, e também com muitas outras professoras intelectuais que contribuíram na produção desse livro riquíssimo. Certamente, quando vamos discutir sobre a expansão do ensino público brasileiro, nós devemos lembrar das práticas e métodos que foram embasados em princípios totalmente eugenistas. Então, a avaliação social e física dos estudantes visava uma aproximação com o que era de melhor, mais desenvolvido, o europeu, ou seja, a branquitude. Então, a ideia da expansão do ensino público foi baseado na ideia de embranquecimento, de aperfeiçoamento racial. Todavia, o que eu desejo mostrar aqui é que esse aperfeiçoamento racial que embasou a expansão do ensino público, ele acabou acarretando em uma faca de dois gumes para a população preta e pobre. Ao mesmo tempo que essa população se beneficiou de um ensino melhor, de outras estruturas que nós detalharemos, também foi objetificada e culturas africanas, afro-brasileiras foram deixadas de lado, esquecidas e relegadas ao ostracismo. Mas o mais importante aqui é entender de que forma, né, nesse final da primeira metade do século XX, a raça e classe se uniam para literalmente destinar o fracasso ou o sucesso de crianças e jovens na escola brasileira. Ao mesmo tempo, de que forma o ensino de história hoje pode auxiliar nessa luta por políticas compensatórias sobre séculos de desigualdade racial e de classe que assolam o nosso país. Bom, tudo isso começa, essas ideias são efervescidas a partir de uma aula que eu estava lecionando numa escola privada na Barra da Tijuca, um bairro de uma classe socioeconômica com mais poderio aquisitivo, em que a grande ideia da aula era falar e discutir sobre a perpetuação do racismo nos dias atuais. Não era uma aula com um recorte temporal muito bem definido, então poderia surfar, né, nas linhas temporais, sejam essas que linhas fossem. Então eu começo a colocar no quadro o final do século XIX, momento em que a abolição da escravidão no Brasil não vai acarretar certamente a liberdade automática de indivíduos pretos, e mesmo assim os alunos acabam demonstrando muito desinteresse, pois eles começam a até argumentar, nossa, quanto tempo, e de novo essa história imperial, não aguentamos mais. E aí eu penso que para despertar o interesse deles, talvez eu precisasse chegar um pouco mais próximo da realidade temporal deles. Então eu coloco no quadro a data 1930. E aí já começam outras discussões, outras ideias, como, nossa, minha avó já era viva. E assim nós conseguimos despertar o que Paulo Freire vai desdobrar em suas pesquisas como curiosidade gnosiológica, que é uma curiosidade que deixa de ser do senso comum e passa a ser do senso crítico. Porque a partir dessa curiosidade do aluno, nós podemos nos desdobrar, né, nos debruçar sobre esse novo conteúdo.
que era a perpetuação do racismo. E eu começo, então, questionando, colocando em 1934, e falo, ó, vocês sabiam que existia um teste nas escolas para saber quem se aproximava da branquitude, testes físicos? Aí eles, nossa, como assim? E aí, a partir disso, nós pudemos começar. E é claro que na escola essa discussão foi um pouco menor, mas, de fato, nós pudemos adentrar um pouco nisso. Então, ali por volta de 1930, a educação, a ciência e a saúde se embasavam na eugenia. Então, a história da escola pública ela é inseparável da história da eugenia no Brasil. E a institucionalização dessas desigualdades na educação pública brasileira foi também embasada nas ideias de intelectuais brancos, da elite, né? O que deixou Jerry Dávila concluir em seu texto que nesse momento dessa transformação do sistema escolar brasileiro, isso era o que ele chamava de uma máquina eugênica. E, ao mesmo tempo, se a branquitude era o que era buscado a todo momento, a degeneração era o símbolo da identidade negra para essa elite intelectual branca elitista. Então, ou seja, tudo que era de ruim, de inferior, se encaixaria nessa degeneração, que extrapolaria até mesmo meramente a cor da pele, para adentrar também um caráter econômico, ou seja, a falta de higiene, de educação, a pobreza. Então, nós conseguimos perceber a interseccionalidade entre essas hierarquias de raça e classe. Então, ao mesmo tempo que a negritude, né, pois não existia mais, né, não é que não existia, mas não existia mais força nesse racismo científico das primeiras 2 décadas do século XX, em que o negro era tudo de inferior e não poderia nunca melhorar, né, e isso era o que estava fazendo o país não ser desenvolvido. Agora, né, o racismo se atualizará pela máscara, o que mais tarde será a democracia racial, buscando esse embranquecimento. Né? Todos nós estamos nos embranquecimento pela nossa união, então o negro poderá se embranquecer a partir da educação, e essa vai ser a grande chave da expansão do ensino público brasileiro. Ao mesmo tempo, o indivíduo branco consegue se enegrecer, ou seja, se degenerar pela falta de educação, pela falta de condições econômicas, pela falta de higiene. Então, essa vai ser um processo que não é só em uma direção, mas também é bidirecional. E isso nós conseguimos ver, quando eu trago para eles, para esses alunos, nós podemos ver o caso da Dilma de Carvalho, que era uma aluna da escola primária, que foi submetida a muitos testes frequentes que eram realizados na escola, testes odontológicos, um dos testes físicos. Nesse teste odontológico, o que o agente de saúde deixou claro foi que descreveu que a brancura de Carvalho não impedia ela de cair na degeneração pela sua subnutrição, pelos seus maus cuidados. E que a partir desse tratamento que ela faria, ela poderia se reintegrar agora com dentes normais, ou seja, ela poderia voltar a se embranquecer, né? Mais uma evidência dessa interseccionalidade. Então, é nesse momento de 1930, né, governado por Getúlio Vargas, o nosso país, que é criado o MESP, que é o Ministério da Educação e Saúde Pública, e que muitas diretrizes são postas em ação com Francisco Campos, e depois com o Gustavo Capanema, que se torna o ministro e modifica a organização desse ministério, que de MESP vai se transformar em MES, né, o Ministério da Educação e Saúde, que vai ser basilar para as diretrizes do país. Né? Mas o que é interessante é entendermos como essa ação da expansão do sistema público educacional era uma grande frente do país, ou seja, em 1937, ali, né, no final já de 30, muitos institutos são criados, dezenas são criados, a fim de expandir a educação do país. E Gustavo Capanema, uma história muito interessante, que Jerry Dávila detalha em seu livro, que ele encomenda a construção de uma estátua representando o que seria esse homem brasileiro desenvolvido, né, que se aproxima do europeu branco, para ornamentar o MES, né, que é esse ministério. E quem faz a estátua é o artista Celso Antônio, que, ao entender que
a estátua deveria representar o homem brasileiro, ele acaba retratando nas palavras de Derrida um caboclo, um homem das matas, de raça mestiça, e um caboclo que era barrigudo, ou seja, para Gustavo Capanema, que representava o ministério, isso foi a pior das afrontas. Então, isso, claro que essa estátua ela não vai ornamentar o MES, mas isso demonstra esse paradoxo brasileiro que visava a branquitude europeia, mas era um país que não era essa branquitude europeia. Bom, e tudo isso para nós deixarmos claro que o que nós, como ensino de história, podemos fazer sobre isso. Bom, então, como mostra a professora Jussara de Mello, a fim de nós construirmos uma educação para a liberdade, pesarmos para uma sociedade verdadeiramente democrática, é necessário esse enfrentamento da desigualdade, que é arraigada em nossa sociedade. Então, e requer muito além da atenção ao processo de formação do grande abismo que separa os ricos dos pobres, visando o seu combate, o reconhecimento e a valorização da enorme diversidade cultural que nos constitui. Isso implica no enfrentamento do preconceito, discriminação de gênero e raça no processo de construção do conhecimento histórico escolar. E tudo isso nós podemos voltar com a experiência que Jussara de Mello traz no livro organizado por Iamara, a experiência de Ruth Teles Menezes, que é uma mulher negra aprovada no concurso público para professora do Estado do Rio de Janeiro em 1930. Jerry Dávila vai também destacar em seu texto que esse embranquecimento da escola pública ele vai também se estender para a profissão de professora, em que vai ser uma profissão embranquecida. Então, Ruth Teles, sendo uma mulher negra, aprovada no concurso público em 1930 para ser professora do Estado do Rio de Janeiro, que era capital federal, demonstra já uma grande luta desta mulher. E Ruth Teles, além disso, imersa nessa sociedade racializada, ela vai se tornar uma docente dessa escola da capital federal, onde ela vai dialogar e negociar com a fábrica de Magé, onde vivia, no município em que vivia, para a construção de novas salas, para convencer a Secretaria de Educação de transferência do grupo escolar para Santo Aleixo, recolhendo 900 assinaturas, além de impactar numerosos alunos e famílias em seu trabalho sensível. Todavia, assim como nos discursos oficiais, o seu discurso foi apagado, dando protagonismo a outros governadores, a outros prefeitos. Então, apenas na segunda metade do século apenas na segunda metade da década de 90, que um presidente do Brasil reconhece a discriminação racial do país. Então, se nós pensarmos que desde o final da abolição até 1990, não existiu nenhum momento em que oficialmente se reconheceu pelo presidente do Brasil uma desigualdade racial. Então, é a partir dessa década que realmente conseguimos ver cada vez mais leis e políticas afirmativas palpáveis em virtude de contrabalancear essa desigualdade grotesca em nosso país. E por isso que cabe ao ensino de história, como destaca Mello, possibilitar esse contato com o diferente, assim concebido apenas por sua distância temporal e espacial. Então, é propagar esse convívio respeitoso com o diferente. Então, reconhecer o avanço no campo da história que nós vemos hoje não quer dizer esquecermos que a história escolar ainda permanece hegemonicamente orientada por um viés eurocêntrico. Mas é o ensino de história, essa área capaz de buscar novas alternativas, a fim de romper com essas desigualdades. E por isso eu encerro deixando aqui uma proposta de aula que é a partir do texto, de recorte do texto da professora Jussara de Mello, Barbosa de Mello, que deixa claro a experiência de Ruth Teles e a imagem que eu tirei do livro de R. Dávila. E assim, a proposta é a partir desse primeiro recorte, do segundo recorte, que são de momentos da vida da Ruth Teles, e do documento 3, que é essa foto, que é na inauguração da Escola Municipal Uruguai, em 1925, que deixa claro os rostos brancos dentro da escola municipal.
E aí a grande questão que deve ser respondida em sala de aula é se os registros apresentados se referem a momentos distintos da trajetória histórica do Brasil. Porém, existem pontos de contrato entre esses registros. Então, atentando-se à experiência de vida de Ruth Teles, explique a relação entre o documento 2, que é essa foto, e os outros documentos sobre o papel da mulher negra na educação no Brasil. E o estudante deve relacionar esse período em que as práticas eugenistas de embranquecimento, que eram bases da expansão do sistema público brasileiro, eles também foram postas para a profissão da professora. E Ruth Teles acaba sendo uma de outro número de mulheres que também foi contra isso, lutou para o seu espaço. E até ali tensionou e negociou cada vez maiores condições para os alunos na escola pública brasileira. Eu agradeço imensamente a CAPES e a PUC-Rio por essa oportunidade e ao seminário. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.